Boa tarde a todos, fala criminalista. Vamos dar início a mais um episódio, a mais um programa Fala Criminalista, trazendo aqui os bastidores da advocacia criminal, situações práticas, casos concretos que a gente vivencia na nossa advocacia e que a gente tem todo o interesse em compartilhar com vocês situações que nós vivenciamos aqui no escritório e que nós tomamos conhecimento para que de alguma forma isso seja capaz de contribuir com os colegas advogados, principalmente aqueles que estão iniciando a advocacia e muitas vezes não tem aquele suporte de casos, de experiências vivenciadas por outros profissionais. E o nosso objetivo aqui é sempre contribuir com vocês, trazendo toda a experiência vivenciada por mim e pelo nosso escritório, como também por outros profissionais que atuam aí no ramo do direito penal e processual penal, tá certo? E hoje, hoje nós iremos tratar sobre um tema de suma importância para o advogado criminalista que atua em casos envolvendo crimes de violência sexual, né? Crimes de violência sexual em processos dessa natureza. E quem sabe, quem atua em processos que envolvem crimes de violência sexual, sabe o quanto tem sido dificultoso, sabe o quanto a palavra da vítima ela tem tido um peso muito maior, muito grande, na verdade, um valor probatório muito grande, e para que possa ser utilizado ali para a condenação do acusado nesse tipo de crime. E hoje nós iremos entrevistar uma profissional excelente, psicóloga jurídica, a qual eu já conheço o trabalho dela, já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, tanto dela como dos outros profissionais que integram a Vida Mental Perícias, né? São profissionais excelentes, excepcionais, que fazem um trabalho voltado para análise de perfil comportamental, tanto da vítima como do acusado em crimes de violência sexual. Não só isso, né? Eu vou aceitar agora a doutora Elisa para que ela possa sobre o trabalho dela. Deixa eu ver aqui se vai. Boa tarde, doutora Oséias. Boa tarde, doutora. Tudo Obrigada bem pelo com a senhora? convite. Muito prazer estar aqui com o senhor hoje. Doutora, eu que agradeço a doutora ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz, porque é um tema muito importante, né, para os advogados criminalistas ter um conhecimento de como funciona, de como um advogado ele pode se utilizar de um assistente técnico, de profissionais que tem até um conhecimento técnico aprofundado sobre situações ou áreas que muitas vezes o advogado ele não conhece. Aí é importante sempre a gente se valer de profissionais como a senhora, como outros profissionais que integram a clínica a qual a doutora pertence, né, a Vidal Mental Perícias. E aí eu gostaria que a doutora falasse um pouco quem é você, como é que é feito esse trabalho na Vida Mental Perícias, para que as pessoas lhe conheçam e conheçam também o trabalho que a doutora vem fazendo com os demais profissionais da Vida Mental Perícias. Perfeito, doutor. Muito obrigada, né, pelo convite. É um tema extremamente pertinente. A gente está falando, né, das acusações de abuso sexual, dos crimes sexuais, né? E vamos aí explorar alguns pontos de como a psicologia jurídica e a psiquiatria forense podem estar auxiliando os operadores de direito, né, nessas questões. Eu venho trabalhando na vida mental há praticamente 2 anos. Hoje eu sou a coordenadora da equipe de psicologia jurídica e atuo, né, com o doutor Eude Lobo, que é a referência em psiquiatria forense, né, que é o diretor da vida mental. Nós atuamos em todas as áreas do direito, tá, doutor? Então, atuamos na área civil, na área de família, na área trabalhista, mas, né, especialmente na área criminal,
confesso que a área criminal é aquela que eu mais me identifico, embora, né, eu tenha sido já perita do judiciário na área de família, tenha trabalhado muito em outras áreas, na trabalhista também. Mas a questão, né, do direito criminal, para a gente, é um ponto importante, principalmente nessas questões de falsas denúncias, de abuso sexual, de crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual. Nós ainda temos hoje, né, um recurso pouco explorado pelos operadores de direito, então a gente vê ainda que mesmo no depoimento especial, onde a lei prevê, né, o assistente técnico, a gente ainda não utiliza esse recurso como deveria ser. Então, lhe agradeço aqui a oportunidade, né, de estar expandindo e podendo conversar um pouquinho com os operadores de direito, com os advogados criminalistas, para explicar de fato o nosso trabalho, as possibilidades de atuação, porque de fato a gente percebe que quando há, né, o conhecimento específico, então os advogados eles têm, né, o conhecimento da lei, o conhecimento legal, mas quando a gente precisa às vezes reconhecer que existe um conhecimento específico e aqui a psiquiatria forense e a psicologia jurídica tem muito a contribuir, a gente percebe que a causa ela passa a ter um outro andamento, né? O senhor já trabalhou com a gente, já teve a oportunidade, né, e consegue, os advogados nos trazem, os nossos parceiros, né, uma diferença muito grande do trabalho quando ele é realizado com ou sem assistência técnica, né? Claro que o ideal é sempre que a gente comece a trabalhar já desde o início, né, de uma ação, quanto mais cedo possível, mas mesmo às vezes em revisões criminais, em outros momentos processuais mais avançados, a gente percebe que a atuação pode sim fazer uma grande diferença, eventualmente, de uma prova nova ou de algo que não foi devidamente explorado e que pode passar a ser quando tem o conhecimento técnico necessário, que evidentemente os operadores de direito não têm como ter, né? Porque é algo muito específico e que é completamente diferente, doutor, de um psicólogo clínico ou de um psiquiatra comum, né? Porque nós estamos aqui com o diferencial não só de trazer as questões associadas à saúde mental e ao funcionamento psíquico, mas justamente fazer essa intersecção entre as questões da saúde mental, do funcionamento psíquico, da psicologia do testemunho, com as questões jurídicas. Então, a aplicabilidade da lei, o conhecimento da lei. Então, é um papel muito diferenciado e é muito diferente do trabalhar, né, os senhores trabalharem com alguém que não é de uma área específica, que é da saúde, mas que não tem a formação específica em psicologia jurídica, por exemplo, do que o profissional que tem esse conhecimento ainda, né, que não tão tanto quanto um advogado, mas essa linguagem, essa comunicação, conhece os embasamentos legais para poder fazer essas conexões. Perfeito, doutora. Você tocou num ponto importante, né? Quando a gente trata do profissional. Assim como no direito você tem o advogado atuando em diversos ramos do direito, você tem um advogado que trabalha no previdenciário, você tem um advogado que atua no âmbito criminal, que atua no âmbito previdenciário, trabalhista, enfim. É um universo o direito. E eu acredito também que tanto a medicina como a psicologia, vocês têm os nichos de atuação. Tanto é que em uma situação, em um caso que eu estou atuando, um processo, inclusive, ele encontra-se em andamento, e eu precisei da atuação de um psiquiatra para fazer todo esse trabalho técnico, análise, e ele, na verdade, contribuir com o incidente de sanidade mental que eu protocolei, e eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar aqui na minha cidade, na região, profissionais que trabalhassem com a psiquiatria forense ou com a psicologia jurídica. Porque quando você fala do psiquiatra, você acha que quando você, eu vou procurar um psiquiatra, mas será que esse psiquiatra ele detém do conhecimento técnico voltado para a psiquiatria forense, né? Que é essa zona de, como a doutora colocou, que você tem o direito e tem a medicina, ou você tem o direito e tem a psicologia ali atuando, né, ao mesmo tempo. Então é importante você sempre se valer de profissionais especialistas, né, tanto na psiquiatria forense como na psicologia jurídica. E graças a Deus que eu encontrei, né, a vida mental, que pôde me oportunizar um trabalho técnico, sempre com um vasto conhecimento, com a profundidade que eu sei que é peculiar a cada um de vocês que integram a Vidal Mental. Doutora, mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, falar um pouco sobre esse tema. E
Quando se fala, doutora, em crimes, né, no contexto de violência sexual, é nítido, né, que é dado um valor probatório maior à palavra da vítima. Né? A própria jurisprudência que predomina no sentido de trazer um valor probatório maior a essa palavra da vítima. Eu estava agora lendo um processo em que eu tenho que fazer as alegações finais em um processo de violência sexual, e o Ministério Público utilizou nos seus memoriais o seguinte trecho de uma jurisprudência. A jurisprudência dessa Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. E eu gostaria de saber da doutora como é que a doutora tem enxergado isso nos processos que a doutora vem atuando, se realmente é o que eu acabei de ler, do que foi trazido no âmbito dos memoriais apresentados pelo Ministério Público. Excelente colocação, doutora Zé. Na verdade, assim, nós temos, né, no Brasil essa característica das decisões elas serem associadas, principalmente nos casos de violência doméstica e de abuso sexual, esse peso, né, à palavra da vítima. E se parte do pressuposto de que a palavra da vítima ela é verdadeira e que a narrativa, né, ela conduz ali algo da verdade. Claro que a gente não pode negar que existem sim os casos de violência doméstica e que existem sim abusos sexuais, né? Mas também não pode se partir de pressuposto que toda a narrativa de um abuso sexual ou de uma violência doméstica, ela é verdadeira, como infelizmente muitas vezes o judiciário acaba por fazer, né? Então, nós temos, eu gosto muito de dizer assim, o direito e a psicologia, eles têm um mesmo universo, por isso que são condenados a se darem as mãos, porque ambos estudam, sobretudo, o comportamento humano, né? Então, o foco, tanto do direito quanto da psicologia, é o comportamento humano. E quando a gente tem esse olhar para o comportamento humano, a gente tem que entender que o sujeito é quem aplica, né, e faz e aplica as leis. E dentro disso, a gente tem que entender que não é a lei que é errada. E muitas vezes a forma como a lei é vista, utilizada e interpretada. Então, nós temos a ideia de que sim, que existem, né, números alarmantes, inclusive, de violência doméstica e de falsas de abusos sexuais, de diferentes formas, mas nós também temos que pensar que existem sim as falsas denúncias e que elas são tantas ou, né, equivalentes. Então, a gente não deveria, pelo menos em tese, partir do pressuposto que a palavra da vítima, né, sobrevém a uma verdade absoluta, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Na vida mental, nós trabalhamos muito com essa descaracterização, ou seja, com a capacidade, através das ciências, porque não é algo subjetivo, mas através da ciência, a gente investigar, então, as questões de credibilidade, de factibilidade, de verossimilhança daquela narrativa, né? E justamente não utilizando a hipótese única de aquele fato realmente aconteceu, mas também explorando hipóteses alternativas que garantam se sim, aquilo possa ou não ter acontecido, né? Então, acho que aqui o mais importante é essa ótica de não partir de pressupostos, nem de pré-julgamentos, né? E muito menos decisões, né, arbitrárias, sem antes investigar, e por isso criteriosamente, né, qualificadamente, cientificamente, através da psicologia do testemunho, através das análises comportamentais, né, de uma série de conjunto de fatores, que não é um fator específico, para a gente verificar se há, então, credibilidade, veracidade e factibilidade naquela narrativa. Se houver, aí sim, doutor, nós podemos com certeza assumir que aquele discurso é um discurso válido, admitido como prova judicial e, portanto, pode ser considerada aí a palavra da vítima. Mas em outros tantos casos, né, a gente vê que a palavra da vítima é contraditória, parte de um viés confirmatório. Quando a gente vai fazer análise de hipóteses alternativas, a gente vê questões mal resolvidas, desejo de vingança, outros objetivos, às vezes pecuniários, enfim, uma variedade aí de outras, né, possibilidades que merecem sim ser investigadas para que as decisões não sejam tomadas, né, inadequadamente. Então, a questão aqui não é dizer, eu acho, doutor, se há ou não há, né, se a palavra da vítima deve ou não valer, mas sim qual palavra da vítima, qual vítima é que deve ter ou não a sua palavra valorada. Verdade. A gente não pode fazer uma presunção absoluta, né, de que tudo aquilo que a vítima está falando em qualquer processo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é tida como a verdade. A gente precisa fazer uma análise caso a caso, né,
de acordo com cada processo, as circunstâncias do caso, e aí aferir realmente se tem ou não uma credibilidade ou se está de acordo com o contexto probatório para que se possa o magistrado exercer um juízo condenatório, algo nesse sentido. Mas tratar isso como uma presunção absoluta que muitos tribunais vêm tratando como se a palavra da vítima fosse ali algo inquestionável, indiscutível, isso é muito perigoso, né? A gente precisa ter um cuidado quanto a isso, a gente precisa ter realmente ver isso de uma forma mais cautelosa, sem que haja essa presunção absoluta. E aí eu lhe pergunto, doutora, de que forma tanto a psiquiatria forense como a psicologia jurídica podem estar sendo utilizadas para auxiliar as partes nessa produção técnica, né, da prova técnica no âmbito dos processos que envolvem violência sexual. De que forma a doutora Elise pode atuar como assistente técnico nesses tipos de processo e possa estar trazendo ali um fundamento, um embasamento para que o advogado criminalista ou outros ramos do direito, da advocacia, possa se valer do trabalho da doutora e do trabalho da psicologia jurídica como um todo nesses tipos de processo. Perfeito. Nós temos aqui dois focos, que são focos principais, né? Claro que a gente entende que cada caso é um caso, e quando um advogado nos traz um caso, a gente sempre vai ter um olhar muito único sobre as demandas e a necessidade do caso. Mas a gente tem duas formas de trabalhar que são complementares, sendo a primeira delas a questão, né, da validação, então, do testemunho. A psicologia do testemunho, ela tem essa capacidade, né, de verificar a validade e a de um determinado testemunho como prova judicial, né? Então, nós temos padrões de admissibilidade que nós seguimos para fazer essa verificação através da psicologia do testemunho. Então, avaliar a palavra da vítima, por exemplo, ou acompanhamento de depoimento especial quando se trata de vulnerável, né? Que é uma atividade que nós fazemos muito. Então, fazer as perguntas, estar lá na audiência, né? Garantir que o protocolo brasileiro de entrevista forense e a resolução 299 e a lei de depoimento especial sejam ali cumpridos no seu rigor técnico, porque não são aleatórios, né? São procedimentos necessários e que devem ser seguidos, e na maioria das vezes a gente acaba não tendo esse segmento. Então, dentro da psicologia do testemunho, a gente trabalha muito com a questão da palavra da vítima e da validade da palavra da vítima. Mas nós temos um outro serviço, né, que é complementar, que também envolve a questão do perfil do criminoso, do acusado, no caso. Então, a gente tem, justamente porque a gente entende que a palavra da vítima por si só, ela não deveria ser suficiente, até porque toda vítima, ela pressupõe, né, um abusador. Então, assim, se eu tenho uma vítima, tem alguém que tem que ter cometido esse crime. Então, principalmente na linha norte-americana, nós temos o entendimento de que a gente tem que não só achar que tem alguém que sofreu algum dano, mas que tem que saber quem fez aquele dano. E para isso a gente faz a análise dos perfis criminais. Ou seja, verificar através de um estudo de testagem, de personalidade, e depois eu posso explicar um pouquinho mais, se aquele indivíduo que está sendo acusado, ele tem as características, as condições de quem teria feito aquele determinado crime. Quando essas duas coisas elas andam juntos, doutor, a gente percebe que a gente está dando todo o subsídio ao operador de direito. E não, quando eu falo operador de direito, é porque eu não quero falar só do advogado criminalista. Eu falo também para o Ministério Público, também para, né, os magistrados, porque quando a gente tem uma prova bem feita, não interessa se foi a defesa ou a acusação que fez, né? Ela tem que ser valorada corretamente. Então, dar esse subsídio, que ele é técnico, que ele é científico e que na maioria das vezes, o mais importante é isso, se a outra parte fizesse um estudo igual, ela teria os mesmos resultados. Portanto, não interessa se foi feito unilateralmente pela equipe da vida mental ou se o trabalho foi realizado pela acusação. Por quê? Porque a gente parte de instrumentos objetivos, quantitativos, não é uma ideia da subjetividade. Hoje, felizmente, né, a psicologia, sobretudo a psicologia jurídica, também a psiquiatria forense, elas se afastam muito dessa ideia da subjetividade que a clínica tem, né? Porque a gente realmente tem uma preocupação em oferecer aos operadores de direito algo que é objetivo. Não é a Elise, psicóloga, que acha, que inferiu, que pensa. Não. A gente tem os testes
psicológicos que muitas vezes são quantitativos, objetivos. Eu dou gráficos para o magistrado. Olha, de 0 a 100, essa pessoa ela tem 50% de características comuns encontradas a um abusador sexual. Ou ela tem 0%, ou ela tem 30%, ou ela tem 100% de características encontradas em abusadores sexuais. E quando a gente traz essa ideia para o judiciário, a gente sai desse campo, né, só teórico, e a gente começa a trazer aí instrumentos que nos afetem quantitativamente e objetivamente se aquela pessoa tem ou não características de ter cometido determinado ato. Eu tive atuando com uma colega dos senhores, um caso bastante interessante até, onde o réu, né, o acusado no caso, ele tinha um histórico bastante grande de furtos, enfim, de roubos, né, de uma trajetória, já tinha sido preso diversas vezes. Mas num dos processos, ele estava sendo acusado por estupro. Né? Então, a gente tinha ali, entre vários processos que ele tinha de questões de furto, tinha um processo de estupro. E nós fizemos um estudo dessa pessoa, onde a gente viu que ele tinha um perfil criminal, sim, porque ele tinha essa tendência, né, das características, né, de quem comete roubos, mas que ele não tinha as características de quem cometia crimes sexuais. Porque nem sempre esses perfis são... Então, a pessoa tinha um perfil criminal, sim, para um determinado tipo de ações, mas não tinha o perfil encontrado em abusadores sexuais, o que nos levava a crer que ele até poderia ser condenado por todos os outros crimes, né, de furto que ele vinha sendo, mas que aquele especificamente, né, provavelmente não teria ocorrido, porque não era algo que se esperava através da avaliação, da testagem, da coerência biográfica e de uma série de instrumentos, né, e técnicas que a gente usa para fazer essa validação. Então, seriam duas esferas que nós atuamos basicamente. A questão de avaliar a palavra da vítima e a prova do testemunho, por um lado, e a questão de fazer o perfil do criminoso. Quando a gente junta esses dois aspectos, doutora, a gente tem aí algumas provas que dão uma certa robustez ao judiciário e que fazem, sem dúvida, contribuem ao menos para que sejam tomadas decisões mais assertivas. Perfeito, doutora. E você tocou num ponto muito importante, que é trazer para dentro do processo uma análise tanto técnica, mas também principalmente objetiva, né? Porque se distancia desse subjetivismo, né? Ah, porque eu acho que é desse jeito, eu penso que é dessa forma, algo no campo da subjetividade. Mas há um foco naquilo que é objetivo mesmo, dados concretos que possam estar sendo utilizados ali pela doutora na confecção desse tipo de trabalho, né, de pareceres técnicos que possa auxiliar as partes a fazer ali um juízo de valor, né, sobre as provas. Mas eu queria saber da doutora como é que o judiciário, o julgador, o magistrado, ele vem... ele vê essa prova técnica que é trazida, né, que é feita por vocês, psicólogos jurídicos, psiquiatras forenses, né, porque tem um dispositivo lá no Código de Processo Penal que o magistrado ele não está vinculado a perícias que são realizadas, a pareceres técnicos que são produzidos pelas partes, mas quando se fala nesse tipo de trabalho, o que a doutora tem percebido, né, nos processos dos julgadores, na verdade, qual a ideia, qual é a visão que eles estão tendo sobre essa produção técnica científica que é feita por vocês. Realmente isso vem influenciando dentro das decisões que são tomadas? Nós já tivemos, né, algumas decisões e até algumas bem importantes, né, nesse sentido. Primeiro, quando a gente atua, né, na descredibilização da palavra da vítima, e daí o magistrado passa a entender que, de fato, como o senhor narrava, diferente, né, o senhor narrava, diferente daquilo que é proposto, que a palavra da vítima tem que ter, né, um olhar e uma valoração maior, a gente vai descredibilizando e diminuindo esse valor, e dizendo assim, pode até ser que tenha, mas essa aqui, ela é frágil. Essa palavra dessa vítima aqui, ela não deve ser considerada suficiente, porque tem aqui incongruências, porque tem aqui sinais de um discurso, né, que não tem verossimilhança. Então, a gente acaba conseguindo, muitas vezes, fragilizar a palavra da vítima e a prova. Como a gente, nos casos de
principalmente de crimes sexuais, dependendo, né? Muitas vezes não tem vestígios, porque às vezes não se trata de uma penetração, ou um exame de corpo de delito, ele é inconclusivo, ou ele vem negativo. Então, realmente, a gente não tem a materialidade do crime, né? A gente não tem essa materialidade. E quando a gente consegue, então, né, que a única coisa que resta é a palavra da vítima, e a gente consegue descredibilizar essa prova, muitas vezes a gente acaba, né, conseguindo, auxiliando aí ao entendimento do indúbio pro réu, e a gente acaba aí conseguindo algumas decisões bem favoráveis. Então, nós tivemos já, né, alguns parceiros que trabalhamos nesse sentido e que tivemos aí excelentes resultados. Acho que até um dos casos do senhor, a gente, se não teve, está caminhando para isso, né? Então, quando junto ao perfil criminal, né, como eu vinha dizendo, que é uma prova bastante objetiva e que, principalmente, como eu disse, embora unilateral, ela não necessariamente é algo que foi produzido pela defesa e que não pode ser reaplicável, porque é isso que a gente entende pelo padrão de admissibilidade, pelos padrões Dalbert que a gente usa, ou seja, que a prova ela tem que ser reaplicável, por exemplo, pela acusação ou por um perito, e teria que ter exatamente os mesmos resultados para ter os critérios de cientificidade. A gente está falando de uma prova que tem substância, que tem, né, que tem concretude e que também, então, tem auxiliado muito, porque os operadores e o magistrado percebem, né, aí, olha, isso aqui não é uma prova subjetiva, mas é uma prova que tem evidências científicas, né? Não é a Elise que está falando que acha que ele tem ou não cara de abusador sexual, né? Mas aqui existe uma correlação entre um perfil, existem dados diretos. Então, a gente tem muitos casos obtido bons resultados. Claro que isso ainda é uma coisa muito nova, né, doutor? Então, assim, a gente entende que para o volume de casos que existem nessa temática, a atuação de assistentes técnicos, não só da vida mental, mas de assistentes técnicos como um todo, ainda ela é muito restrita. O senhor mesmo disse, né? Tem cidades que não têm profissionais que trabalhem na área da psicologia jurídica e na psiquiatria forense. A gente ainda vive um mundo muito restrito desse tipo de profissional. Então, não é algo que é suficientemente difundido ainda, e até essa oportunidade que está nos dando aqui, ela é muito positiva por isso, para que a gente possa difundir esse trabalho, mostrar esse trabalho ao judiciário e que ele possa ser, né, cada vez mais divulgado, difundido, para que possa aparecer nos processos e ser visto com um outro olhar. Muitas vezes o nosso trabalho ele chega para o magistrado como uma surpresa, algo que ele não esperava, né? Às vezes, como eu digo, até uma prova nova numa revisão criminal. Então a gente percebe que talvez não é que seja inédito, né? Mas pela pouca usabilidade, isso nos traz algumas vantagens, né? Muitos magistrados às vezes nem sabem como avaliar aquele tipo de prova por não estarem acostumados, né? E daí o MP também vai trazer técnicos, assistentes técnicos também para se discutir e debater a prova. Então, assim, por mais que às vezes a gente não tenha um impacto direto na decisão, a gente percebe que algum nível de impacto tem. Entendi. Perfeito. E a doutora tocou num ponto muito importante, porque o que é que acontece? O que é que a gente presencia em processos dessa natureza? A gente tem a palavra da vítima, muitas vezes, sem nenhum exame de corpo de delito que ateste a materialidade, porque não houve penetração, não há nenhum tipo de vestígio no corpo que demonstre a prática daquele crime. E aí você tem a palavra da vítima, e quem são as testemunhas? Muitas vezes é a irmã que ouviu da vítima, é a mãe que ouviu da vítima, é uma professora que ouviu da vítima, mas ninguém de fato presenciou o cometimento daquele crime. Então tudo está envolto ali da palavra da vítima. E aí quando a gente percebe isso dentro desses processos, você tem que se valer de uma assistência técnica, de um trabalho técnico-científico que te possibilite você avaliar a credibilidade da palavra da vítima. Realmente existe uma credibilidade ali? Será que ela está falando? Porque quando você tem profissionais preparados, profissionais já experientes, eles conseguem enxergar de forma técnica e de forma objetiva aquilo que muitas vezes o operador do direito, e aí quando eu falo operador do direito, o advogado, o Ministério Público e o próprio julgador não consegue enxergar. E é importante nós, operadores do direito, advogados principalmente, nos utilizarmos
de um assistente técnico, né? É algo, como a doutora bem pontuou, ainda muito distante. As pessoas fazem aquela atuação, os advogados atuam com aquele estilo de advocacia feijão com arroz, né? E a gente precisa sempre estar inovando, buscando conhecimentos técnicos, trazendo ali outras ciências para que possam nos ajudar, né, a promover uma defesa técnica de forma muito mais efetiva. E quando é feito um trabalho dessa natureza, a doutora tocou num ponto muito importante. Por quê? Porque no processo penal, quando eu estou tratando da defesa técnica, eu não preciso ter a certeza que aquele meu cliente não cometeu o crime. Basta apenas a dúvida, né? É um indúbio pro réu, né? Então, ou seja, na dúvida, você vai ter o benefício para o réu. E esse tipo de trabalho, ele pode, muitas das vezes, estar sendo utilizado para gerar essa dúvida no julgador. E aí ele se valer do indúbio pro réu, porque na dúvida eu não posso condenar a pessoa. Mas, doutora, eu queria saber, eu queria que a doutora falasse um pouco mais de como é que funciona, né, esse trabalho de análise do perfil do réu, né? Como é que funciona essa análise da congruência do perfil do réu e a acusação que é formulada, né? Essa coerência biográfica com a acusação da autoria do abuso sexual. Né? Quais são os critérios que são avaliados? A doutora poderia estar nos explicando um pouco como é que funciona esse trabalho. Então, quando a gente trabalha o perfil criminal, né, nós fazemos exatamente essa relação entre a acusação e o perfil daquele acusado, né? Ou seja, se aquela pessoa que está sendo acusada, ela tem características de quem teria ou não cometido aquele crime. Essa é uma avaliação, doutora, extremamente complexa, tá? Ela não é uma avaliação simples, ela é uma avaliação composta de diversos processos. Então, nós temos a entrevista, que às vezes pode ser presencial, ou hoje a psicologia e a psiquiatria nos permite que faça online, então muitas vezes, se o acusado está preso, né, nós podemos estar fazendo a entrevista online também. Mas nós temos a entrevista com o acusado e nós temos aí uma série de outras técnicas para além da entrevista, que é subjetiva, que vão nos dando forma para que essa avaliação ela seja bastante, né, robusta, né? Então, o que nós temos? Nós temos a entrevista com fontes colaterais de informação, que são fontes objetivas. O senhor mesmo disse, quando a gente tem a palavra da vítima, né, e é um crime com testemunhas por ouvir dizer, né, que não viram, mas ouviram dizer, a gente acaba tendo esse tipo de testemunha nos crimes sexuais muitas vezes, né? Aqui a gente também tem uma fonte ou mais fontes colaterais de informação, aonde a gente coleta dados da história desse acusado para verificar se esse acusado tem, então, condutas, características que apontem para aquela determinada acusação. Então, nós temos, por exemplo, né, um acusado que tem ali 3 filhos, 4 netos, cuidou de todo mundo, nunca teve nenhum histórico, tem a ficha de antecedentes criminais absolutamente limpa, é uma pessoa idônea, né, não tem nenhuma característica de conduta hiperorganizada, né? Às vezes eu brinco, não tem nenhuma multa de trânsito, né? Então, assim, a gente tem ali uma pessoa com uma conduta absolutamente libada, que convive com crianças, que conviveu com crianças, que nunca teve nenhum tipo de acusação, de denúncia, né? Então, a gente vai construindo essa imagem não só através da palavra do acusado, mas das fontes colaterais de informação, através da ficha de antecedentes criminais. Então, existe ou não existe, né, aí um histórico. Por quê? Porque a gente sabe principalmente que na questão dos abusadores sexuais, não é algo que se faça uma única vez. Os abusadores sexuais, dentro do seu perfil, eles têm uma conduta que é uma conduta de repetição. Até que pode não ter sido denunciada, mas tem algumas histórias. Então, ficou aquele caso na família que ficou mal entendido, né? E muitas vezes a gente chega à conclusão que sim, que aquele cliente tem o perfil criminal compatível com o de abusador sexual, né? O que até pode ser que ele não tenha feito, mas há mais chances
se ele tem o perfil. E há muito menos chance se ele não tem. Então, através das fontes colaterais de informação, que pode ser o vizinho, pode ser o colega de trabalho, pode ser a esposa, os filhos, muitas vezes, né? A gente consegue aí validar alguns dados trazidos pela entrevista clínica que a gente tem. Para além disso, a gente costuma fazer várias testagens. Como eu disse, são testagens objetivas. Então, nos casos dos crimes sexuais, a gente utiliza muito a escala Harry de psicopatia. Então, o doutor vai me perguntar, Elise, mas o que tem a ver a psicopatia com, né, os crimes sexuais? Tem a ver que a gente sabe que muitos dos psicopatas têm características semelhantes às pessoas que cometem crimes sexuais. E que muitos dos criminosos sexuais têm traços de psicopatia ou transtorno antissocial. Então, por isso, a gente utiliza, por exemplo, a escala Harry. A escala Harry é uma escala padrão ouro para psicopatia. O que significa esse padrão ouro? Resumidamente, significa que não é toda a pessoa que vai mal na escala Harry que é psicopata, mas todo psicopata vai mal na escala Harry. Então, a gente, quando ela é devidamente aplicada, com técnica, feito por profissionais capacitados, que fizeram curso, não é qualquer pessoa que chega aplicando uma escala Harry assim, mas quando a gente tem aí uma escala bem aplicada, a gente tem um instrumento de grande valia, que embora não seja para finalidade específica, crime sexual, nos traz dados muito importantes. Para além disso, a gente tem outros instrumentos. Então, a gente tem o SVR-20, que é um instrumento que avalia risco, né, de crimes sexuais. A gente tem a escala de dependência para sexo, por exemplo. E a gente tem outros inventários de testes psicológicos validados pelo Conselho de Psicologia e pela comunidade científica, que são testes que demonstram a personalidade, o funcionamento daquele sujeito. E daí a gente cruza todas essas informações. Então, a entrevista com o indivíduo, a questão da fonte colateral de informação, as testagens psicológicas de personalidade, de psicopatia, de condutas de risco, de tendência para sexo e outras que forem pertinentes para cada caso. A ficha de antecedentes criminais, a certidão de antecedentes criminais e a coerência biográfica, todos esses elementos a gente junta com aquilo que é esperado de pessoas que têm características de criminosos sexuais. E a gente vê esse nível de compatibilidade ou não. Né? E eu reforço, isso quer me dizer com certeza que aquela pessoa cometeu ou não aquele abuso? Não, a gente não pode aferir com essa certeza. O que eu posso aferir é que pessoas que têm o perfil criminal, muito mais provavelmente cometem crimes sexuais do que as que não têm. E, de novo, a gente volta para aquilo que o senhor trazia. Então, se eu não tenho esse perfil, se eu não tenho nenhuma característica e nenhuma prova disso, né? Então, aqui a gente começa a ter que ter um outro olhar. Porque não é a Elise dizendo, não é a psicóloga jurídica Elise dizendo, mas são testes psicológicos, é uma composição. Eu brinco que a gente faz um raio-x, uma fotografia, né? Uma ressonância magnética da alma ali. E a gente vai juntando essas peças com todas as características para montar essa avaliação. Então, uma avaliação bastante robusta, né? E que tem aí todos os critérios científicos. Claro que em casos assim muito específicos, por exemplo, a gente não tem acesso ao réu porque está preso, e a gente pode, inclusive, fazer a avaliação indireta dessa pessoa. Ou seja, eu não consigo ter acesso e fazer essa avaliação própria, né, com a entrevista ao indivíduo, mas eu consigo, através das outras ferramentas, como a fonte colateral de informação, pelo menos criar essa dúvida e possibilitar que, então, essa pessoa seja periciada, né, por um perito do judiciário, com a nossa assistência técnica, com a formulação de quesitos, para que isso ocorra. E aqui tem uma estratégia até bastante interessante, né, doutor, que o judiciário tem visto que quando a gente oferece, né, o nosso cliente para ser periciado, a gente jamais então, assim, quando a gente tem a certeza ali de que realmente na nossa equipe, mesmo não vendo, não entrevistando o sujeito, que ele não tem essas características por conta dos relatos, a gente tem a alternativa de solicitar que ele seja periciado, né, através de um perito oficial. Por quê? Porque se eu tiver características, eu dificilmente vou querer que um perito oficial avalie o meu cliente, né? Mas se eu estou propondo essa prova, é porque eu tenho confiança que esses resultados vão ser positivos. E a nossa equipe, ela faz esse tipo de triagem
Então, mesmo com a impossibilidade, muitas vezes, de fazer uma avaliação objetiva, direta com o cliente, né? Claro que o ideal é sempre a entrevista direta, mas a gente ainda assim pode fazer uma avaliação indireta. Tem menor valor? Com certeza tem menor valor. Mas em último caso, em casos que muitas vezes acontecem a gente não ter outros elementos e ser cerceado o direito, né, de ter acesso a esse cliente, nós podemos fazer indiretamente também. Perfeito, doutora. E eu posso falar quando eu mantive contato com vocês lá da Vida Mental, Perícias, eu percebi a credibilidade e a isenção do trabalho de vocês. Por quê? Porque o advogado, ele acha que o fato dele contratar um assistente técnico é ter a certeza de que aquele trabalho ele vai ser produzido em favor do teu cliente. E não necessariamente é dessa forma. E no contato que nós tivemos, eu pude perceber o quanto da isenção e da credibilidade do trabalho de vocês. Em que aspecto? No aspecto de dizer, olha, a gente faz análise do perfil e se a análise do perfil que a gente observar for uma análise compatível com a de um abusador, a gente vai colocar num parecer, a gente vai entregar isso. Agora, se você vai juntar ou não, depende de você. Mas isso é muito importante porque você transmite a credibilidade, né, de um trabalho que é feito dentro dos critérios estabelecidos, né, da psiquiatria, da psicologia e principalmente do direito, né, em observância às normas. E aí o advogado, quando ele recebe o resultado do trabalho, cabe ao advogado avaliar se é o caso de fazer a juntada daquele parecer, daquele documento, porque eu não sou obrigado a produzir provas, né, contra os interesses do meu cliente, e eu, como advogado, como criminalista, vou aferir se aquele trabalho realizado por assistente técnico, ele vai, de alguma forma, ter importância para a garantia dos meus interesses, ali dos interesses que eu estou defendendo. Se não tiver, eu não vou utilizar. Mas o que eu achei muito mais assim importante e de grande valia foi a credibilidade e a isenção com vocês tratam esses casos, né? E aí, Vocês analisam de uma forma bem isenta. Tem um ponto aqui que é muito interessante, que às vezes o advogado vem nos, né, traz uma demanda, olha, nós até temos dúvida quanto a esse cliente, queremos fazer a avaliação, porque nós, como defesa, temos dúvidas sobre a verdade e queremos fazer uma avaliação. E às vezes, quando a gente faz a avaliação, pode aparecer sim que existe esse perfil criminal e a gente ser levado a isso, mas acontece também de nessa avaliação aparecerem outras coisas que até então não tinham sido levadas em consideração. Por exemplo, doutor, acontece aqui da gente fazer uma avaliação de perfil criminal e verificar que aquele cliente ele é um dependente químico e que ao tempo do fato, então embora passe a ser daí réu confesso, embora ao tempo do fato ele estava sob uso de álcool ou sob uso de uma substância. E daí a gente até tem um perfil criminal, mas a gente tem ele associado a uma dependência química. E essa dependência química vai lá na instauração do incidente, no artigo 26, ou na lei de drogas, no 45 da lei de drogas. E a gente muda a estratégia, né? E daqui a pouco o advogado estava pensando nisso, que ainda, porque a gente sabe, por exemplo, os dependentes químicos, uma das características dos dependentes químicos é justamente mentir e negarem a sua dependência. Então, nem sempre os advogados têm o olhar técnico para perceber que aquela pessoa que faz parte da doença, faz parte da patologia daquela pessoa, negar a sua dependência química, negar os fatos. Então, às vezes, um advogado chega para a gente e nos diz: nós queremos o trabalho de vocês isento, porque nós temos dúvida quanto a esse cliente, né? E se ele tem ou não um perfil criminal. E a gente faz essa avaliação e daqui a pouco, não é todos os casos, nós não temos, como o senhor bem disse, compromisso com o resultado, mas daqui a pouco a gente vê que naquele caso ele era dependente químico e ao tempo do fato ele estava, né, sob o efeito de algum uso de substância ou próprio da dependência química.
Ou tinha um transtorno psicótico, ou tinha uma esquizofrenia, ou tinha algo que pudesse, né, pelo menos suscitar a dúvida para a instauração no incidente de sanidade mental. E a gente sabe aqui também que a dúvida ela é suficiente para essa instauração. Então, aí a gente, junto com os operadores de direito, a gente muda um pouquinho a estratégia, né? Oferece aí uma nova leitura para o andamento processual, mas que até então a gente nem sabia. O operador de direito não é obrigado a ter esse olhar, né? E a gente, como técnico, a gente sabe essa diferença, porque de fato aconteceu mais de uma vez de nós avaliarmos a pessoa e dizer, não, aqui realmente ela tem características de quem pode ter feito, né, isso, mas ela tem características de mentira, ela tem outras tantas características que nos levam a questionar a capacidade de entendimento e determinação. E isso é muito importante. Muito, muito legal, interessante, doutora, esse ponto que você trouxe, porque às vezes o advogado ele está tirando um determinado foco, mas atinge outro, né? Ou seja, você quer, de uma certa forma, através de uma análise, né, de um parecer, de um perfil comportamental do teu cliente, para se saber se ele tem ou não esse perfil compatível com a acusação que está sendo formulada contra ele de violência ali sexual, de um estupro, enfim. E, de repente, você encontra dentro desse trabalho técnico que é realizado por vocês, que, de fato, ele tem esse perfil, mas que ele é portador de determinada doença mental, que o impedia de entender o caráter ilícito da conduta ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. E se isso realmente for identificado, vai gerar uma dúvida, né, apta a ensejar a instauração de um incidente de insanidade mental. E se for constatado dentro de uma perícia que realmente ele é portador de alguma doença, isso vai afastar a imputabilidade. E se a gente afasta a imputabilidade, a gente vai afastar o elemento da culpabilidade, e aí dentro do conceito formal analítico de crime, que o crime é fato típico, antijurídico e culpável, a culpabilidade deixando de existir, você não tem o cometimento de um crime. Então é muito bacana isso, porque você, de uma certa forma, muitas vezes, seu objetivo é um, e de acordo com o andamento do processo e a análise feita por vocês, profissionais técnicos, que detêm esse conhecimento aprofundado e principalmente um conhecimento técnico sobre isso, faz com que nós, advogados, nós enxergamos uma outra visão do processo, que muitas vezes você atira para um lado, mas acaba acertando o outro, e muitas vezes o outro vai te trazer os benefícios de uma defesa que você almeja dentro do processo. Muito bacana esse exemplo que a doutora trouxe, porque é algo que é possível dentro do processo, né? Dentro do andamento do processo. E eu gostaria, doutora, que você falasse um pouco sobre essa metodologia, né, que é utilizada na análise desse perfil, e se eles têm um padrão de confiabilidade científica, como é que é visto essa confiabilidade dessa metodologia que é utilizada por vocês. Hoje tem uma expressão, né, que a gente esgota as possibilidades da ciência. Então, o trabalho da vida mental tem essa preocupação. A gente vai até o limite da fronteira do conhecimento, né? Mas o nosso conhecimento, ele é todo científico. Então, assim, não existem resultados inventados, né? Não existem aí questões que não sejam próprias daquilo que o avaliado nos ofertou em termos de material, né? Como eu disse, a gente utiliza dentro desse entendimento que a gente chama de padrão Dalbert, da admissibilidade da prova, né, que é até hoje o que a gente tem aí do judiciário, né, de mais concreto, e a gente, dentro desses padrões, é sempre baseado na ciência. Então, os instrumentos que a gente utiliza, por exemplo, a escala Hare, os testes psicológicos para personalidade, são todos instrumentos validados, seja pelo Conselho de Psicologia, né, que tem uma lista de testes que são considerados válidos, seja pela comunidade científica, pela sua história, trajetória daquele determinado documento. Então, nós aqui utilizamos resultados de documentos que são confiáveis. O que a gente faz aqui é a junção da leitura, né? Porque a gente não pode pegar um ou outro elemento isolado. Então, eu não posso simplesmente pegar uma escala Hare
e a pessoa pontuou aí, eu dizer, então a pessoa é um não psicopata. Por quê? Porque essa seria uma leitura imprópria, né? Porque não é só um instrumento que vai nos validar alguma coisa. Então, eu gosto até de simplificar, né? A gente pensar nas doenças físicas, né? Então, pensando assim, a gente tem o termômetro, né? E o termômetro ele é capaz de aferir temperatura. Então, um teste psicológico é como um termômetro. Eu boto ali 36,5, não tenho febre, 40, tenho febre, né? Agora, ter febre pode ser indicativo de muitas coisas. Pode ser indicativo de Covid, pode ser indicativo de infecção, pode ser indicativo de virose, de gripe. Então, a gente não pode usar um único elemento para se valer de uma leitura que tem que ser complexa, dinâmica e global. As avaliações psicológicas, jurídicas e psiquiátricas, todas as avaliações, mas sobretudo na área do direito, elas têm que ser extremamente rígidas na qualidade, no seu rigor técnico. Elas têm que ser muito cuidadosas, justamente para que a gente não possa incorrer em erro, porque o erro pode ajudar a condenar ou absolver alguém impropriamente. Então, existe aqui toda uma preocupação da nossa equipe, né, em olhar, dar um olhar que é multidisciplinar, por isso que nós temos, né, equipe psiquiatra forense, de psicólogo jurídico, porque a gente entende que essas relações elas são multidisciplinares, transdisciplinares, ou seja, nenhum conhecimento ele é único e absoluto e suficiente, né? Tem toda essa preocupação de poder, né, trazer diversas áreas, às vezes serviço social, enfim, que possam também estar contribuindo outras áreas da medicina, para que a gente possa ter esse rigor técnico na prova. Isso é uma preocupação que nós temos, né? Nós não fizemos pareceres onde a prova ela não está cientificamente fundamentada, né? Às vezes a gente até tem alguns desconfortos porque os nossos pareceres são muito extensos. E a gente sabe hoje que o judiciário, né? Enfim, a gente tem essa ideia de que muitas vezes acaba não sendo lido, né? E até uma briga com o doutor Eudes muitas vezes, porque eu digo, mas não tem como ele ter o rigor e o embasamento em 3 páginas. Tudo que eu preciso colocar aqui, né, e fundamentar tecnicamente, infelizmente, não cabe em 4 ou 5 páginas, como às vezes a gente entende. Então, claro que a gente tenta fazer ali estratégias mais de resumo, de negritos, mas os pareceres acabam sendo muito robustos, consistentes, porque vem de uma avaliação e de um rigor científico que a gente acha que é o mínimo necessário para sustentar as nossas teses. Perfeito. Quando a doutora coloca essa questão do tamanho do parecer, de muitas folhas, né, é a mesma impressão que o advogado tem em relação às suas petições, né? Às vezes, petições muito extensas, a ideia que, pelo menos eu tenho como advogado, o juiz não vai querer ler. Mas aí existe um detalhe, né? Porque quando você, não é que a petição, ou não é que o parecer seja extenso ou não seja extenso. É a necessidade, muitas vezes, de você fundamentar aquilo que você está colocando, aquilo que você está afirmando dentro do seu trabalho. Por exemplo, eu vou citar aqui um parecer que vocês fizeram numa situação de um caso de um estupro, né? E que eu vi que a doutora colocou no parecer um padrão, uma imagem do padrão de admissibilidade como prova judicial e fez um gráfico falando do padrão Frey, do padrão Dalbert, enfim, dos padrões de admissibilidade como prova judicial e faz todo, né? Toda essa imagem ali para poder ser o mais didático possível. Nós trabalhamos, né, com gráfico. A gente percebeu que uma das coisas que o judiciário gosta, né, e faz sentido, porque a gente naturalmente, a gente estuda o comportamento, né? Então a gente totalmente mais visual. Então também um dos diferenciais do nosso trabalho na vida mental é transformar em imagem, porque o conteúdo ele é muito complexo, né? A gente está falando de um conteúdo que é muito científico, que é muito técnico e que é muito complexo. E é um desafio para o psicólogo jurídico e para o psiquiatra forense fazer essa linguagem, porque não adianta eu escrever algo que o operador de direito não entende. Então não adianta eu ser perfeita na minha linguagem psicológica ou médica psiquiátrica e depois ser como um exame de sangue, que a gente pega ali e ninguém lê. Então a gente tem um grande desafio, quem é da área, né? Eu vi ali a Isabela, nossa colaboradora, psicóloga também da nossa equipe, estava acompanhando. É um grande desafio, eu sempre trago isso nas nossas reuniões de equipe, a linguagem. Às vezes a gente pega, né, aquilo que a gente brinca ali, o juridiquês, né? E a gente também tem
uma linguagem científica. E a gente tem que, dentro dessa torre de Babel, harmonizar, porque não basta por isso simplesmente eu comunicar, o outro tem que entender. Né? E o operador de direito tem que entender meu parecer. Então, uma das formas que a gente tenta, né, tornar esse texto mais acessível, porque é um texto que não pode perder o seu rigor técnico, mas que tem que ser acessível para o leigo, né? Eu digo leigo no sentido leigo da área, né? Mas o operador de direito, nesse caso, ele tem que conseguir entender o que eu estou escrevendo, né? Então, até eu tenho uma história engraçada. Quando eu dava aula, uma vez uma advogada, que depois até ficou muito minha amiga, ela disse assim: Elise, eu não peço perícia, né? Ela era advogada na área de família, porque muitas vezes eu não entendo o que estão dizendo. E daí ela trouxe assim, um parecer que dizia que a mãe tinha um seio bom, a mãe tinha um seio bom. Isso é um termo super psicanalítico, que nenhum operador do direito tem a obrigação de entender. Então, dizer num parecer de família que a mãe tem um seio bom, para o advogado, para o juiz, para o magistrado, para o Ministério Público, é uma incógnita. O que isso representa? Então, nós temos que ter esse cuidado com a linguagem, cientificamente nos fazermos entender. E nesse sentido, esses gráficos que mostram ali de 0 a 10 o grau de psicopatia, de 0 a 10 quanto por cento de características de um abusador sexual aquela pessoa tem. Quais são, o que é o perfil de um abusador? Então, quais são as características que o abusador tem? A gente bota isso em quadro, a gente bota isso em desenho, que é justamente para facilitar, né, a compreensão dos operadores de direito, porque essa é a minha preocupação. Não adianta eu ter o melhor parecer técnico se ele não se fizer entender o operador de direito. Muito bom essa avaliação. Eu sempre costumo falar, porque existem situações em que a pessoa que você está se comunicando, ela não está entendendo a mensagem, né? Você está tentando transmitir a mensagem e a pessoa não está entendendo. E às vezes as pessoas falam assim: precisa eu desenhar para você entender? E aqui literalmente, né, nos pareceres de vocês e até petições que eu venho fazendo, eu tenho até desenhado também, porque o nosso objetivo, enquanto a gente está tratando da comunicação, é fazer com que o outro entenda, né? É saber, é fazer com que o outro saiba o que você quer de fato transmitir, para não ficar nenhuma dúvida ou não ficar nenhum tipo de comunicação que possa ser uma comunicação dúbia, uma comunicação que possa gerar várias interpretações. E aí a gente chega ao ponto de ter mesmo que desenhar. Eu lembro que eu fazia uma petição sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, que uma prova ilícita gerava a ilicitude de todas as outras provas, e eu precisei fazer isso em um gráfico, mostrando que aquele processo que teve a nulidade reconhecida, a ilicitude da prova reconhecida, aquele processo havia gerado aquele, que havia gerado outro, e que havia gerado um último processo. E aí eu fiz uma árvore com os frutos, mostrando que o processo principal era a árvore, que depois os outros processos eram os frutos e tal. E ficou uma coisa muito bacana e didática. E aí me lembrou aquela situação que é preciso eu desenhar para tu poder entender, né? E é importante isso, porque são gráficos que ele te dá uma visão melhor, né? Uma visão mais aprofundada, muito mais didática daquilo que a doutora pretende transmitir através do parecer, né? Que é o mais importante. Não adianta um parecer bonito, um parecer técnico, um parecer profundo, se ele não vai ser capaz de influenciar um convencimento ali ou das partes, principalmente do julgador, né? E aí tem que ter essa noção da importância de se comunicar aquilo que você está colocando no seu parecer. Muito bacana isso. Doutora, em relação a essa questão ainda do perfil, né, as características da pessoa ali que está sendo acusada. De fato, quais são os perfis, né? Qual é o perfil, na verdade? Quais são as características
dos abusadores sexuais. Assim, vocês conseguem visualizar uma característica, ó, o abusador sexual ele tende a ter esse comportamento, existe um padrão? Nós temos muitos estudos, né, que demonstram que não existe um conjunto único de características, mas existe uma série de características que são comuns a esse perfil. Então, não é como se eu preenchesse, né, assim, eu tenho 10 características e a pessoa precisa ter as 10. Não é dessa forma. Mas a gente tem ali uma série de características que vão nos indicando, né, de maior ou menor grau, essa compatibilidade. Muitas delas perpassam pela presença de outras psicopatologias. Então, por exemplo, é muito comum que pessoas que têm o perfil de um abusador sexual, por exemplo, tenham transtorno de personalidade, transtorno borderline, transtorno esquizoide, psicopatia, transtorno, até retardo mental. Então, muitas vezes, os abusadores sexuais, eles têm associado algum tipo de transtorno ou psicopatologia. Então, esse é um dos pontos que a gente pode ver. Também é comum algumas características, como a ausência de empatia, a fragilidade superegóica, né? Não conseguir seguir regras, leis e normas. Muitas vezes é comum um perfil de maior baixa autoestima. Então a gente vê pessoas, né, que têm um autocentramento, são muito introspectivas, não conseguem se relacionar com facilidade, então não tem sucesso nas abordagens sexuais e nas habilidades sociais associadas a uma conduta sexual e, portanto, acabam, né, tendo a necessidade de romper os padrões aí e algo pro lícito. A gente tem humores mais deprimidos, ou então humores extremamente maníacos e hipersexualizados. Então, uma dificuldade de convívio é bastante comum também. Então, a gente tem uma série de características que vão sendo avaliadas de maior ou menor forma. Pessoas que têm muita preocupação sexual ou muita exacerbação sexual. Então, a gente tem aqui um conjunto de características que não é único, mas, como eu disse, ele tem que ser analisado como um todo. Ah, significa que toda pessoa que tem comportamento sexual é um abusador? Não. Um ponto que é importante, né, é que, assim, por exemplo, quando a gente fala de pedofilia, né, uma questão importante. Quando a gente fala de pedofilia, a gente tem um perfil pedofílico. Mas a gente tem que esclarecer, doutor, que nem todo pedófilo é um abusador sexual. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de um abusador sexual, a gente está falando de uma pessoa que tem a tendência a ser um abusador sexual, mas não tem necessariamente o gosto, né, a necessidade de envolvimento com criança. Mas pela criança ser, né, vulnerável e de mais fácil acesso, acaba abusando da criança, mas não necessariamente é um pedófilo. Então a gente pode ter abusadores sexuais, né, ou pedófilos, por exemplo, que nunca cometem crimes sexuais. E da mesma forma, o contrário, o oportunismo. Pessoas que não teriam até esse perfil, mas que por uma questão de circunstância, ou por um abuso de álcool, por exemplo, ou por uma questão da droga, como a gente falava, naquele momento passam a ter uma conduta, por não ter o freio, o controle inibitório, então passam a ter essa conduta. Porque daí, justamente, a gente entra na capacidade de redução do entendimento ou da determinação. Então, a gente tem que cuidar muito para não se centrar exclusivamente na questão do perfil criminal, né? Claro que a gente tem as características, mas é importante ter essa noção que nem toda pessoa que tem perfil criminal comete um crime sexual e, da mesma forma, o contrário. Às vezes, a gente tem crimes sexuais cometidos por pessoas que não têm essa tendência, mas que tem ali uma outra dificuldade que pode ser cognitiva, que pode ser pontual, que pode ser de um transtorno psicótico associado a outras patologias. Então, essa avaliação ela é muito complexa, doutor, e por isso que a gente estuda tanto, a gente trabalha aí com as melhores teorias, a gente busca, né, as melhores referências e realmente todo o material e embasamento científico do DSM, da CID-10, do conhecimento, né, daquilo que a gente tem de mais novo, atual nas neurociências, para que a gente possa fazer essas leituras. Perfeito, doutora. Eu vou fazer uma última pergunta. Eu já perguntei tanto aqui, já tomei tanto tempo da doutora, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. Quando, no que diz respeito a essa análise do comportamento da vítima, né? A gente falou muito do acusado, do réu no processo, mas como é que é feito o trabalho, né, de vocês, os pareceres técnicos, quando se
trata da vítima, né? Existe uma análise indireta do relato da vítima, a postura da vítima em audiência, o que é que vocês procuram observar quando fazem análise da vítima? Perfeito. Hoje a gente tem, né, o que a gente chama de exames vitimológicos, que é justamente estudar o comportamento da vítima. Ou seja, o quanto a vítima pode usar para que determinado crime tenha ocorrido, né? Então, a gente utiliza geralmente os exames vitimológicos, que são bastante importantes, ou seja, analisar a conduta da vítima, não só a postura ali no depoimento, né? Durante o depoimento, que isso é mais a psicologia do testemunho, mas ao longo da vida. Né? Então, pegar também os relatos de outras testemunhas que possam denotar, por exemplo, que aquela pessoa tem uma mitomania, que aquela pessoa tem uma tendência à hipersexualidade, ou que ela tem, como eu disse, né, hipóteses alternativas àquilo que é o fato. Ou seja, é uma pessoa que tem um rancor, que tem um desejo de vingança. Então, tudo isso pode ser observado, tanto através de testemunhas, como através do estudo da vítima. Pode ser. Claro que se a gente tem a possibilidade, como em alguns casos, agora até mesmo a gente está atuando impedir um estudo psicossocial da vítima, né? Então, nós temos um caso onde teve o depoimento da vítima em audiência, né? Ela estava sendo até considerada vulnerável por conta de uma possibilidade de ter sido utilizado medicamento para que ela ficasse vulnerável, e a gente conseguiu fazer um estudo psicossocial dessa vítima. Então, teve uma perícia da vítima. E nessa perícia, doutor, a psicóloga perita, nós participamos como assistente técnico, a doutora Desirê, que é da nossa equipe, participou como assistente técnica, e nessa perícia, a psicóloga perita verificou que essa vítima, ela tinha um lar desestruturado, ela tinha inconsistências, ela fazia uma narrativa de uma vida perfeita, ela tinha histórias que ela contava de horários, de momentos que não tinham a ver com o primeiro relato na delegacia, que não tinham a ver e que tinha incongruências aplicou testes psicológicos nela e a gente viu que a estrutura de personalidade dela era uma estrutura frágil, era uma estrutura de uma pessoa com pouco recurso emocional e que sim, a palavra dela não deveria ser considerada. Então, nesse caso que nós atuamos, nós fizemos a assistência técnica do estudo psicossocial da vítima, né? Auxiliamos, foi um trabalho muito legal, porque nós trabalhamos aí em grande parceria com a perita. A perita, né, fez comunicação com a gente, fez reunião técnica, nos mostrou as testagens. Então, assim, foi um trabalho bastante único, porque é muito difícil ter peritos tão acessíveis como a gente teve naquele trabalho. E a própria perita, junto também com a nossa assistência técnica, chegou à conclusão que a palavra da vítima não deveria ser utilizada como prova judicial. Muito bacana, muito legal. Ou seja, um caso, a doutora está se valendo aqui, citando um caso concreto, um caso prático ali que vocês vivenciaram e que mostra a importância, né, desse trabalho técnico, científico, desse parecer, da assistência técnica para poder trazer para dentro dos autos do processo, né, uma comprovação de que você não pode ter essa presunção absoluta de que o que a vítima fala é verdade, né? A gente não pode encarar dessa forma. E aí você está trazendo para a gente algo que aconteceu, que vocês estiveram trabalhando, atuando, presentes ali, tanto na perícia, como também realizando esse trabalho de assistente técnico, mostrando que a gente tem que ter essa cautela, né? Tem que ter essas ressalvas, não pode ver isso como algo absoluto, inquestionável. É por isso que é importante a gente sempre se valer do assistente técnico, de profissionais que possam estar trazendo para a gente todo um embasamento técnico, né? Dentro de uma área, de um segmento que muitas vezes você, advogado, não domina, você não conhece, né? E aí você acaba prejudicando o seu cliente se você não fizer uma defesa pautada em fundamentos técnicos que você só consegue se for através de um trabalho, né? De uma colaboração de um profissional especialista, né? Especialista naquela área. Doutora, a gente tem mais de 1 hora de live, certo? Eu quero lhe agradecer por ter aceitado esse convite, né? Porque
quando eu pensei em fazer esse programa e pensei em fazer o convite para a doutora, o meu objetivo era trazer para os advogados, né, uma visão diferente de atuação nesses processos, né? Do advogado ele tentar se sair um pouco daquela tipo de defesa padronizada, aquele tipo de defesa que não está mais surtindo um efeito desejado, literalmente aquele feijão com arroz. E eu posso garantir que depois que eu passei a me utilizar de assistentes técnicos dentro, né, de processos, e aí não só assistentes técnicos, de psicólogos, de psiquiatras, mas também de outros profissionais que detêm do conhecimento tecnológico, de outros tipos de assistência técnica, que a assistência técnica ela é muito abrangente, né? Me fez enxergar melhor o processo, né, os processos que eu atuo, tem trazido resultados positivos, vem dando para a gente uma segurança maior na atuação, né, com advogado. E eu tinha essa vontade de trazer a doutora para falar um pouco sobre como funciona, né, esse trabalho de vocês, que é para que isso possa incentivar outros colegas advogados a também se valer, a se utilizar, né, desse trabalho técnico que é oferecido, né, pelos assistentes técnicos. E eu sou muito grato, doutora, pelo seu tempo, pela disponibilização aí do seu tempo de estar aqui, né, tirando dúvidas. Eu tive todo um cuidado de fazer um estudo do laudo, né, na verdade, do parecer técnico que foi encaminhado por vocês em um caso concreto que a gente atua aqui no processo, para eu poder entender melhor como funciona o trabalho de vocês. É interessante porque todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Todo dia a gente vai aprendendo e vocês não têm ideia, assim, ideia do quanto eu aprendi lendo esse laudo produzido por vocês. Na verdade, é uma aula, né? Não é um parecer técnico, é uma aula, literalmente, com vários gráficos, explicando da melhor maneira possível e tudo. E a gente percebe que isso tem uma influência muito grande no processo. Então, eu só tenho a agradecer à doutora, lhe passo aqui a palavra para as suas considerações finais. Gostaria também que a doutora falasse também como é que o advogado pode estar mantendo contato ali, as redes sociais da Vidal, né, da clínica de vocês, para que quem tiver interesse, queira saber mais do trabalho de vocês, possa da Vida Mental Perícias, vocês possam estar possibilitando também aí para outros profissionais essa atuação. Excelente, doutor. Então, eu, em nome também do doutor Eude, né, e de toda a nossa equipe da Vida Mental, agradeço aqui a oportunidade, a confiança do senhor, nosso trabalho, sobretudo a possibilidade de estar divulgando um pouco como a gente, como técnico, como assistente técnico, pode estar a serviço, né, do direito, prestando, né, esse tipo de contribuição que a gente gosta de acreditar que é determinante, importante em alguns casos. Então, agradeço a oportunidade, a parceria, né, porque é muito bom trabalhar com o senhor, a gente acaba, né, tendo essa troca que é sempre muito positiva, e então agradeço, né, de formas, tanto no trabalho direto com o senhor, quanto na oportunidade de estar aqui fazendo essa live, com quem nos acompanhou também, criminalista. Entrar em contato conosco pode ser através das redes sociais, né, da Vida Mental Perícias, através do meu Instagram aqui, então também é psique.elisetrindade, tem também o meu contato telefônico, é bastante fácil de achar. Mas a gente fica à disposição para esclarecer dúvidas, para conversar novamente, porque eu entendo que é justamente isso, né, doutora? Assim, a psicologia jurídica, sobretudo, ela é muito nova. Enquanto o direito, né, ele é uma ciência antiga, né? A psicologia jurídica, ela está recém existindo, né? A gente tem a psicologia como ciência
desde 1960. A gente está falando, né, de uma ciência que é muito nova. E a psicologia jurídica é desde ontem. Então, a gente tem aqui um trabalho que o senhor está oportunizando, né, que é fazer a psicologia jurídica todos os dias. Essa é uma missão nossa da Vida Mental, da nossa equipe, e ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né, aos operadores de direito sobre o nosso trabalho e como ele pode ser utilizado a favor do direito e, sobretudo, da justiça, é uma grande oportunidade. Lhe agradeço também a quem esteve nos acompanhando. Gente, obrigado pela atenção de todos. Né? Estamos finalizando mais um programa Fala Criminalista. Na próxima sexta-feira nós teremos um outro encontro. Durante a semana eu vou aí falando um pouco sobre o tema que vai ser abordado. Se vocês tiverem interesse em algum tema específico, eu vi aqui que já fizeram comentários para a gente tratar, falar sobre habeas corpus, e a gente vai tentando aqui oportunizar temas que vocês têm interesse. Agradeço demais a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Obrigado, doutora. Um abraço. Tudo de bom.